tarde. Mais uma pregação do Evangelho de Jesus Cristo. O que é Evangelho? O que é pregar o Evangelho? O que é andar com Jesus? O que é obedecer os mandamentos de Deus, os mandamentos de Jesus? Pessoas que acham que obedecer os mandamentos de Deus é obedecer Monte Sinai, obedecer o que está escrito na lei de Moisés. Os mandamentos de Deus são os mandamentos de Jesus. O mandamento de Jesus é guardar a palavra, guardar o Evangelho. Ele diz: todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. As pessoas estão achando que todos os crentes aí que estão aí fora conhecem Jesus. Não conhecem. Essas pessoas é multidão. Eles não seguem Jesus. A maioria deles. A grande maioria não segue Jesus. A grande maioria segue Jesus por causa das suas benesses. O que Jesus pode oferecer para você. Você não segue Jesus para se salvar. Jesus falou que aqueles que creem na sua palavra são os que verdadeiramente o seguem. Os que seguem negam a sua natureza. Saem do mundo. Saem das festas mundanas. Saem das festas contrárias à natureza de Jesus. Então vamos ler na palavra que nem todos seguem Jesus Cristo. Pelo contrário, seguem Jesus conforme as suas próprias concupiscências. Mateus capítulo 13. Parábola do semeador. Mateus 13. A parábola do semeador. Quem segue Jesus não é multidão, querido. Quem segue Jesus é discípulo. Discípulo quer ser igual o mestre. Discípulo foi o Senhor Jesus que disse. Jesus, uma grande multidão seguia quando ele fazia os sinais, mas ele tinha sempre os seus discípulos. Vê se você se enquadra. Se você é de Jesus na palavra, se você obedece ao Evangelho, ou você é multidão. Se você é multidão, você está seguindo igreja. Você segue seu pastor, a sua igreja. Você não segue Jesus. Ser de Jesus é ser discípulo dele, olhar para ele e obedecer o Evangelho dele. Ser santo. Parábola do semeador. Mateus 13, 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. Jesus estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. A multidão estava esperando. Esperando o quê? Esperando. Jesus ia falar. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. O que é parábola? Parábola é mistério. Parábola é uma alegoria. Ele fala uma coisa, é que nem tem no carnaval, tem aqueles carros alegóricos lá. Tem uma alegoria lá, né? Então aquilo ali representa alguma coisa. Tipo, tem uma alegoria, tipo um cavalo bem grande. Representa alguma coisa. Alguma coisa que eles mostram, né? Eles estão querendo mostrar no enredo deles. Mas ali é uma alegoria. A parábola é uma alegoria. É um mistério que só pode ser revelado pelo Espírito Santo. Só ele que revela. No versículo 13, 24 falou: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão. E nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Está vendo? Jesus fala por parábolas à multidão. Mateus 13, 34. Aqui, ó. Vou virar aqui. Peraí.
Jesus fala por parábolas para a multidão. Os discípulos, Jesus explica. O Espírito Santo revela. Tendo tudo isso, aqui, ó, tudo isso disse Jesus por tudo isso, ele falou várias parábolas. Então ele está escrito aqui, ó, tudo isso disse Jesus por parábolas. Por parábolas, ó, leia bem atentamente, ó. Tudo isso disse Jesus por parábolas. A multidão. Jesus, quando prega, ele prega por parábola, a multidão. Só que ele explica para os discípulos. Então a multidão não fica sabendo dos mistérios do reino de Deus. Jesus não revela para multidão, revela para discípulo. O que a multidão está cheio de igreja de Jesus, né? Cheio de placas. Não conhece Jesus, porque não negou sua natureza. Não é toda igreja que é de Jesus, é isso que eu estou mostrando na palavra. A igreja de Jesus segue Jesus, e Jesus revela a discípulo. O 13:3. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Falou muitas coisas. Então Jesus fala muitas coisas por parábolas. Dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, vírgula, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus contou a parábola. Aí a multidão não entendeu nada. Ninguém entendeu. Multidão é todos. Tá vendo? Multidão, todos que estavam ali. Aí se aproximou de Jesus. Os discípulos falaram: por que você fala por parábolas? Aí Jesus explicou para eles: ó, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? No 13:9. E acercando-se deles os discípulos, disseram: Jesus, por que lhes falas por parábolas? Os discípulos perguntaram para Jesus: por que você fala por parábola? Por que você fala por parábola, Jesus? E ele respondendo disse: porque a vós, discípulos, não é para a multidão, querido. Os mistérios do reino de Deus não é para a multidão, não é para quem está lá fora, que fala que é de Jesus. A pregação aqui é para cristãos. Quem é que lê a palavra? Quem é que lê a Bíblia? Quem é que estuda a palavra? Quem é que estuda a Bíblia? Crentes, né? Não é crentes? Crentes. Multidão é crentes. Não é os que estão no mundo. Os que estão no mundo não é multidão. Os que estão no mundo não é multidão. Os que estão no mundo estão mortos para Deus. A multidão vem ouvir Jesus. Ó, a parábola do semeador. Juntou-se muita gente ao pé dele. Quer dizer, as pessoas vêm para Jesus. Para Jesus curar, para Jesus libertar, para Jesus abençoar, para buscar sua bênção. Não é assim? Isso é multidão. Discípulo não. Discípulo vem para negar sua natureza. Então Jesus vem revelar os mistérios dele. Jesus traz a salvação para discípulo. Salvação não é para multidão, querido. Está cheio de igreja aí. Essas pessoas vão buscar bênçãos. E Jesus veio falar que o discípulo dele tem que negar a sua natureza. Você tem que sair da carne, andar em espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o espírito. Então, multidão, os crentes que são a multidão, a maioria dessas igrejas é multidão, anda na carne. Não anda no espírito, porque só quem nega a natureza anda no espírito. Só os discípulos andam no espírito. Ó, e acercando deles os discípulos disseram: por que você fala por parábolas?
Ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles quem? A multidão, não lhes é dado. Por que não lhes é dado? Porque eles não fizeram o que eu pedi. E o que Jesus pediu? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não, continua. Presta atenção. Vou ler de novo, bem devagarinho, pra você ver. Jesus contou a parábola, né? Aqui, ó. Ele começou a contar a parábola no versículo 4, aqui, ó. E quando semeava, aqui, ó. E quando semeava, é no 13:4. Ele começou a contar a parábola aqui. Aí chegou aqui, ele terminou. E outra caiu em boa terra e deu fruto, aqui, ó. Um deu 100, né? E aí ele acabou. Ó, acabou a parábola no versículo 8. Ele começou no 4 e terminou no 8. Tá vendo? Ele começou no 4 e terminou no 8 a parábola. Aí ele falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, quando a gente está pregando numa praça, no trem, no metrô, a gente fala por parábolas, discípulos. Fala algumas coisas. De vez em quando a gente solta um misterinho aqui, um misterinho ali. Aqueles que são espirituais, cristãos espirituais, pega. Aquele que é carnal não pega, não entende. Por isso que eles blasfemam, que é carnal. Quem é espiritual, conhece Deus, conhece Jesus, entende, sabe o que é falado pelo Espírito Santo. Aí toma posse. Eu falo, toma posse, querido. O que é tomar posse? Você fala e você toma posse, você acredita, você crê, você segue. Que nem lá o Obama lá, os caras estavam falando que o Obama é o anticristo. Aí o Obama lá na internet lá, na filmagem, falou assim: eu também creio em Jesus, também creio que Jesus é o Senhor. Tá vendo? O Obama falou isso. Só que ele é anticristo, ele não crê porcaria nenhuma. Porque, aí você fala, por que você está falando isso? Porque ele não crê, porque ele não segue Jesus, é anticristo. Crer é seguir Jesus, não é falar de boca para fora. Tá cheio de gente que fala que crê em Jesus, mas não segue. Fala de boca para fora, mas o coração está longe. Crer em Jesus é segui-lo. Ó. Aí no 9 ele falou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando dele os discípulos ficaram preocupados. Eles não entenderam a parábola. Aí eles chegaram próximos de Jesus. Aí eles falaram: por que, Jesus, você fala por parábolas? Por que você não revela para todo mundo, para essa multidão toda aí? Aí Jesus falou: porque a vós é dado conhecer, a vós. Quem chegou próximo de Jesus para perguntar? Foi os discípulos. Aí Jesus está falando: porque a vós quem? Discípulos. É dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vocês é dado. Vocês que negaram a sua natureza, vocês que largaram a carne, vocês que largaram o sexo, vocês que largaram o sexo oral, vocês que largaram o sexo anal, vocês que largaram a televisão, vocês que largaram a prostituição, vocês que largaram o sexo desenfreado, vocês que largaram a língua, começou a vigiar sua língua, as palavras torpes da vossa boca, vocês que largaram o mundo, vocês que largaram as praias, vocês que largaram a moda. Tem crente que só anda na moda aí, ó, as irmãzinhas da igreja, só anda na moda, toda esticadinha, vai pra igreja toda sensual, não largou a moda. Vocês que largaram o mundo, a carne, vocês que largaram esses amigos ímpios, porque o Salmo 1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então você não tem que andar segundo o conselho de ímpio. Vocês que largaram as festas mundanas, largaram a Páscoa, largaram o Natal, largaram todas essas festas do mundo aí, festa junina. Vocês que largaram festas de aniversário, vocês que largaram todo tipo de festa do mundo, porque Jesus não é desse mundo. Todas essas festas são do mundo. Jesus não é desse mundo. O meu reino não é deste mundo, ele fala. Então alguém governa esse mundo. É Satanás. Esse mundo jaz no maligno. E todas as pessoas que estão usufruindo do mundo estão no maligno. Crentes que estão assistindo televisão, crentes que estão no cinema, assistindo filme no cinema, crentes que estão na carne, crentes que não oram, crentes que não jejuam, crentes que não se santificam, não se purificam, não se consagram ao Espírito Santo, crentes que não estudam a palavra, não estudam a Bíblia, vai estudar livro, de vez de estudar a Bíblia, que a palavra de Deus está contida no Evangelho. E vocês têm que estudar o Evangelho, senão vocês nunca vão ter a revelação. O Espírito Santo não pode revelar.
Crentes que falam, agora eu peguei férias, vou viajar. Crentes que vai viajar, vai passear, vai usufruir da vida. Mas fala, é pecado? Não, não é pecado, querido. Mas Jesus falou para você buscar o reino de Deus. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. Quem é de Jesus está preocupado em conhecer Jesus e pregar o Evangelho. Esses são os discípulos. Largam o mundo, largam os parentes, largam as festas mundanas. Esses são os discípulos de Jesus. Aqueles que pregam o Evangelho, prega o Evangelho, não tem medo de pregar o Evangelho. Tem crentes que têm medo de pregar o Evangelho, não anunciam o Evangelho. Eu estava lá numa empresa, trabalhava não sei quanto tempo lá. Nunca vi um crente pregar o Evangelho, querido. Eu nunca vi um crente pregar o Evangelho. Não tem autoridade, não tem unção, não tem poder. Tem medo, não tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo não tem medo, fala a verdade e sofre por isso, querido. Depois eu vi a perseguição que aconteceu. Os caras falando mal de mim, falando pelas costas, todo tipo de perseguição. Agora quem está em Cristo olha para Jesus e fala, é normal acontecer isso. Jesus falou que ia acontecer. Parábola do semeador. Parábola do semeador é 4 graus de pessoas. 4. 1, 2, 3, 4. Para você chegar no último nível, você tem que passar por muita tribulação, querido, para entrar no reino de Deus. Não se esqueça, para entrar no reino de Deus você tem que fazer força. O reino de Deus tem que tomar força. Porque Satanás não quer que ninguém siga Jesus. Não quer que você fique na carne. Porque é gostoso ficar na carne, né, querido? Ficar na carne, no sexo, na carne desenfreada, sexo de toda maneira, entre 4 paredes vale tudo. Vai pro inferno, querido. Jesus chamou o homem para ser santo. Sede santo, porque eu sou santo. Todos vão ser julgados. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultos, Deus os julgará. Jesus não chamou ninguém para ficar na carne, querido. Crentes aí, tudo carnal, tudo mundano, tudo na moda, tudo fazendo sucesso, música gospel, vem para Jesus para ser famoso. Você não foi chamado por Jesus para ser famoso, querido. Jesus chamou você para ser santo. Negar a natureza. Jesus nunca foi famoso. Ele pregava e saía fora. Ele curava e saía fora. Não queria fama, ele queria a glória do Pai. As pessoas estão trocando a glória do mundo com a glória de Deus. A glória de Deus é perseguição, querido. É sofrimento. Você prega o Evangelho, as pessoas te perseguem, falam mal de você, falam que você é louco, falam que você é doido, falam que você é fanático. Você prega o Evangelho com autoridade e as pessoas zombam. Isso é carregar a cruz. Tem gente que nem prega o Evangelho, querido, nem conhece Jesus. Tem igrejas que falam até que não tem que pregar o Evangelho. Tem uns que falam, não pode pregar o Evangelho para esses ímpios, não. Eles já estão condenados, tem que pregar. Jesus morreu por todos. Tem que pregar para todo ímpio. Todos. Macumbeiros, espíritas, feiticeiros, idólatras, católicos, todo tipo de gente condenada, querido. Jesus está chamando para pregar. Você foi chamado para pregar o Evangelho. Mas para pregar você tem que calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. O apóstolo Paulo falou na igreja de Éfeso. Você tem que calçar os pés, você tem que ter entendimento, sabedoria. Como é que você quer ter entendimento se você não estuda? Se você não lê o Evangelho? O Espírito Santo vai te dar sabedoria nenhuma. Como é que você vai pregar? Por isso que quando eu abro a Bíblia e prego em todos os lugares, as pessoas ficam bobas. Como é que você tem esse conhecimento? Porque eu busco, eu leio, eu estudo, eu me aprofundo. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A vós, discípulo, quem faz tudo isso que eu falei, nega a sua natureza. Jesus chamou para fazer a vontade dele e não a sua. As pessoas querem vir para Jesus e falam, eu vou ficar aqui nessa igreja, porque essa igreja aqui, eu posso fazer tudo, eu posso fazer isso, e eles não falam nada. O pastor fala que pode, o pastor libera o pecado. Abre o olho, querido. Jesus falou que você tem que negar tudo. Se você não negar tudo, você vai ser cuspido. Nós estamos vivendo a última igreja, a última era da igreja, querido. A igreja de Laodiceia, que é a 7ª era, a última era. A primeira era começou em Éfeso, lá na igreja primitiva. Primeira era, Efésios capítulo 4, a primeira era da igreja é Éfeso. Apocalipse está escrito. Nós estamos vivendo a última era da igreja, a igreja de Laodiceia, essas igrejas mundanas grandes, que falam que rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E Jesus vai cuspir essas pessoas. Você não conhece cristãos verdadeiros pelo que tem, querido, por riqueza. Jesus não está chamando ninguém para ser rico. Jesus está chamando a pessoa para ser cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de poder, ter vida em abundância. É isso, querido. É ter sabedoria para você saber quando é Satanás que está trazendo pecado.
E você fala, não, isso aqui não é de Jesus, querido. Tem que saber o que é de Jesus e o que não é. Por isso você tem que ter abundância. Abundância aqui, abundância de conhecimento, abundância de sabedoria, abundância de discernimento. Você acha o quê? Que Daniel era separado lá com Sadraque, Mesaque e Abednego porque eles tinham sabedoria, entendimento, discernimento. Tem que ter isso. Jesus está chamando o homem para ser cheio do Espírito Santo, cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio de poder, sem medo de falar, sem medo de pregar. Se você não tem isso, busque o Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo tem isso. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Que aquele que tem, terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Vamos ver o que Jesus fala. Porque a vós é dado, a vós discípulos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles quem? A multidão, aqueles que não vêm a mim para perguntar, aqueles que se aprofundam na palavra, que aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito de Deus penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, o que é as profundezas de Deus? É a palavra, querido. As revelações que estão contidas na Bíblia. Só quem tem o Espírito de Deus aqui, o Espírito Santo revela as profundezas da palavra. Você lê e passa por cima, não prestou atenção, o Espírito Santo não pode revelar. O cara lê aqui com tudo assim, ó, um exemplo, o cara lê aqui, ó, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aí o cara fala, tá vendo? Ó, Deus revelou para nós. Revelou o quê? Revelou o quê? Nem sabe o que está falando. E fala que é de Jesus. Mas a eles não lhes é dado. A eles, a multidão, não, Jesus não revela os seus mistérios. Jesus não dá pérola aos porcos. Isso é outra pregação, tá? Achando que porco lá é o que o muçulmano falou lá que quem come carne de porco, né? É que os cristãos comem carne de porco, querido. Eu não estou debaixo da lei, querido. Eu estou na graça. Na graça eu posso comer o que eu quiser. Não existe negócio de sábado, não existe negócio de comer carne de porco. Abre o olho, não pode comer peixe. Eles ficam inventando tudo doutrina humana, doutrina da lei. Eu não sou judeu, eu sou da graça, eu sou gentil. A lei já foi abolida. Todo aquele que vai ser, que fala que está em Jesus, mas usufrui da lei, vai ser julgado pela lei. E pela lei nenhuma carne será condenada. Pela lei nenhuma carne será justificada. A lei condena, não se esqueça. A lei é padrão humano para a pessoa ter uma boa vida aqui na terra, mas não é para salvação. A lei de Moisés nunca foi para salvação. A lei de Moisés foi para conduzir um povo de uma terra para outra. É só isso. É só isso. Não tem salvação na lei de Moisés. A lei de Moisés é para conduzir a Cristo. É só isso. Esses mundanos, adventista mundano, fala que tem que guardar a lei, guardar sábado, querido. Jesus é o nosso descanso. Quem está em Jesus já descansa com Jesus. Jesus é o descanso. Sábado é descanso. Quem está em Jesus já descansa na graça de Deus, querido. Por isso que ele falou, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Descanso. Quem está em Jesus já descansa com Jesus. Já está em espírito, já está em verdade, já está na eternidade. Já descansa com o Senhor. Glória a Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Não entendem, não falam coisas que não entendem. Por isso você tem que buscar o Espírito Santo, tem que conhecer Jesus na palavra. Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. A eles, a multidão, essa multidão é adventista, não é dado. Essa multidão dessas igrejas, a maioria dessas igrejas aí que ficam pregando prosperidade, nenhuma vai ser salva, nenhum, querido. Está na igreja universal, querido? Você não tem salvação. Está na igreja de Valdomiro, não tem salvação. Está na igreja de Edir Macedo, de R.R. Soares, desse outro, como é o nome de Silas Malafaia. Todos vocês vão para o inferno. Todos. Não vai se salvar um, querido. É adventista, é testemunho de Jeová, é muçulmano, é católico. Todos vão para o inferno. Não vai ter salvação para um. Só aqueles que conhecerem Jesus aqui na palavra. Jesus traz salvação para quem conhecer Ele na palavra, querido.
Mas fala, como que é? Essas pessoas não seguem Jesus? Seguem nada, querido. Cada um segue sua vontade. Ninguém negou sua natureza. Para seguir Jesus tem que negar a natureza. Se alguém quiser vir após mim, não estão carregando cruz nenhuma, querido. Que cruz que estão passando aí? Vão para a igreja, assistem culto no domingo e voltam para casa e continuam na prática do pecado. Porque essas igrejas não pregam contra o pecado. Quem comete pecado é do diabo. A palavra é clara. Por isso você tem que conhecer Jesus. Para negar sua natureza, para sair do mundo. As pessoas não saem do mundo. Fica na igreja e fica no mundo também. Um pé no mundo. Vai ser vomitado. Crente morno. Você foi chamado para Jesus para ser crente espiritual. Um crente cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. E não é para ficar pulando na igreja, querido. Essas igrejas pentecostais que falam que as pessoas estão cheias de Deus, cheias de demônios. Estão pulando na igreja aí, falando que é Espírito Santo. Estão caindo para trás, estão vomitando, estão cuspindo. E estão falando que você é Espírito Santo, você é Espírito do demônio. Você vai na igreja, lá outro pastor outro dia, fica revelando a vida da pessoa. Ele conhece a pessoa no YouTube e no Facebook. E depois fala, tô adivinhando, o cara mora na rua tal. E aí, o que isso significa? Não adianta nada, querido. Se ele não mostrar o pecado para você, você não se salva. Você tem que conhecer os seus pecados, querido. E só aqui, no Evangelho, que a gente mostra a verdade e a justiça de Deus. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Tá vendo? Aquele que tem o quê? Conhecimento, sabedoria, discernimento, tem de se dará e terá em abundância. Eu tenho em abundância, querido. Eu tenho tanto para ensinar. Por isso que eu estou aqui pregando, ensinando. Tem abundância, tem a unção do Espírito Santo. Ó. Mas aquele que não tem, vírgula, até aquilo que tem lhe será tirado. Aquele que não tem, até aquilo que... Ó, mas aquele que não tem, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem discernimento, não conhece nada das coisas de Deus. Até aquilo que tem lhe será tirado. Palavras não. Aqui, ó. Cadê o texto? Mas porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Reino dos céus. Mas a eles quem? Essa multidão aí, ó, de igrejas falsas. Fala que tem Jesus, mas não tem nada. Ninguém carrega a cruz, querido. O outro dia falou, quem carrega a cruz sou eu. Para que eu vou botar peso na minha cruz, querido? Quem que falou isso? Aquele Cláudio Duarte aí da Assembleia de Deus. Abre o olho, querido. Está cheio de falso profeta. É raro encontrar um verdadeiro. É raro. Eu já vi alguns. Dá para contar no dedo. Mas a maioria é falso profeta, querido. Está preocupado com dinheiro, está preocupado com o seu dízimo. Fala, eu sou dizimista. E daí, querido? Você acha que vai ser salvo dando dízimo para a igreja? Você vai ser salvo se você for santo, querido. E não se esqueça, dízimo é da lei, querido. Dízimo não tem nada a ver com a graça. Na graça é oferta. É prontidão de oferta. Você sabe o que você dá, o que você pode dar. Não tem lei, querido. Tem igreja que fala que se não der o dízimo não toma santa ceia. Abre o olho, querido. Igrejas do inferno. Igrejas de Satanás. São sinagogas de Satanás. Não tem misericórdia. O que Jesus pediu? Misericórdia. O que ele falou lá? Ele fala aqui no texto. Cadê o texto? Misericórdia. Aqui, ó. Mas se vós soubesse o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes. Está fazendo sacrifício, querido. Dando dízimo. Vou fazer meu voto. Aí vai lá, para ser curado lá, tem que fazer a campanha de 7 dias. Está fazendo sacrifício, querido. O sacrifício que Deus pede é do corpo. Do corpo. Renunciar ao corpo. Aquele que vem após mim, renuncia o corpo, porque o corpo não é mais nosso, o corpo é de Deus. Ele habita em nós, pelo Espírito Santo. O sacrifício que você faz é da sua vida. Você renuncia à sua própria vida. Isso é cristianismo. Renúncia da própria vida. Renúncia de todos os seus desejos carnais desse mundo. Renúncia dos olhos. Tem gente que vem para Jesus e nem renuncia o olho, querido. Está com o olho pregado na pornografia da internet. Está com o olho pregado na pornografia do mundo. Está com o olho pregado nas coisas do mundo. Quer ter carro, casa, quer ter 2, 3 casas, ter um carro e não se satisfaz. Avarento. Está achando que idólatra é só católico, que adora imagem e escultura? Idólatra é crente, avarento. Está preocupado só com dinheiro. O pastor está preocupado com o seu dízimo, querido. Não está preocupado com a sua salvação, não. Por isso lhe falo por parábolas, Jesus falou, porque eles vendo não veem, eles não veem o reino de Deus. Não veem. Acha que tem Deus, mas não tem.
esses crentes aí, tudo pulando nas igrejas aí, cheio de igreja pentecostal, os crentes pulando aí, falando que é Espírito Santo, isso é demônio. Esses espíritos se manifestam lá dizendo de macumba, umbanda e quimbanda, fica rodando o crente, você é crente, está rodando na igreja, os demônios estão em você. Aí se você acha que eu estou falando besteira, fala para o Espírito Santo, esse Espírito aqui que está se manifestando em mim é você, Espírito Santo. Aí você vai ver se é Espírito Santo ou não. Você tem que fazer prova. O que ele falou? Provai os Espíritos se são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Você tem que fazer prova, você tem que saber se esse Espírito que está vindo sobre você se é Espírito Santo, querido. O Espírito Santo não joga ninguém no chão. O Espírito Santo não faz ninguém pular. O Espírito Santo não faz ninguém imitar bicho na igreja, cachorro. Já vi um monte de crente aí andando que nem cachorro no chão. Isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo faz ninguém pular no púlpito, rodar, fazer passinho de funk. Abra o entendimento, querido. Funk. Crente dançando, o outro crente lá, outro dia lá dançando no púlpito, querido, imitando Michael Jackson. Crente Michael Jackson, querido. Que espírito é esse? Espírito do Michael Jackson? Abre o entendimento, querido. Jesus quer salvar. E as pessoas estão recebendo entidades, espíritos malignos. E estão falando que é Espírito Santo. Isso não é Espírito Santo. E quando não é Espírito Santo, é vaidade humana. É o homem que está se fazendo. Tem muita enganação nas igrejas. A igreja de Jesus tem que ser santa, pura, imaculada, irrepreensível. O Espírito Santo é isso aqui, ó, cheio do Espírito Santo, mostrando na palavra. Vai falar que tem cheio de crentes orando em língua, não sabe nem se é língua do Espírito Santo. Tá cheio de língua dos demônios, querido. Língua de Satanás. Vai falar, como é que você sabe? Porque até meu teu irmão que é bêbado, cachaceiro, e ora em língua, querido. Que língua é essa? Deus dá dom de língua para pecador? Você tudo na carne, orando em língua. Não conhece nem Jesus, como é que ora em língua? Está achando que todo crente ora em língua? O Espírito Santo dá dom de língua para todo mundo? Dom de língua para alguns. Alguns. Porque por isso eles falam por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Tá vendo? Eles vendo não vê. O evangelho chega, o verdadeiro evangelho está sendo pregado. Eu estou pregando aqui, o cara não consegue ver. Aí ele blasfema do verdadeiro evangelho. Porque ele não vê, porque o espírito do erro está nele. O espírito dos profetas, dos falsos profetas. Não se esqueça, estava escrito no livro de Reis lá atrás. Eu vi o espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. Foi profetizado lá atrás. Lá. A maioria desses profetas são falsos. Não são de Jesus. E quando a pregação verdadeira chega, as pessoas não aceitam. Porque já acostumaram com o erro. Acostumaram com a mentira. E ouvindo não ouvem, ouve, mas não ouvem, não compreende, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, Isaías já profetizou lá atrás, Deus usou Isaías lá atrás para profetizar isso, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Por que acontece isso? Porque o coração deste povo está endurecido. Você que não aceita a pregação, seu coração está endurecido, seu coração é de pedra. Porque Jesus está chamando o homem para sair do mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você tem que sair do mundo, querido. Não tem como ter Jesus e ficar no mundo. Não tem meio termo. Ou você sai do mundo ou você não tem Jesus, querido. Você está brincando de ser crente. Jesus vai vir. É aí que se encaixa a parábola das 10 virgens. As loucas e as prudentes. As prudentes são as que negam a sua natureza. Saem da carne. Começa a andar em espírito. E eu não estou falando que é do dia para a noite, querido. É uma luta. Você tem que lutar, você tem que buscar, orar, jejuar, buscar, ler o Evangelho, buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo está mostrando a palavra, tudo o que você tem que fazer. Porque a salvação é pela fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Foi Deus que falou. O justo tem que viver na fé, nas palavras, nas minhas palavras, Jesus falou. As palavras que eu falei. Olha lá. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado, ouve de mau grado, não aceita a santidade, quer ficar na carne, quer seguir Jesus conforme os seus próprios desejos. Isso aqui não, isso aqui é... Aí começa a mexer na Bíblia, mexer no Evangelho. Isso aqui não serve para mim, aí tira. Você tem que vir para Jesus e tem que fazer a sua vontade. A vontade de Deus e não a sua. Você está achando o que, querido? Seguir Jesus é para poucos. Você tem que negar tudo o que você gosta de fazer. Isso é negar a si mesmo. Isso é carregar a cruz. Está achando que não dá prazer ficar na frente da televisão assistindo Faustão, querido?
É maravilhoso, não é gostoso, né? Não é gostoso ficar lá praticando sexo de tudo quanto é maneira, de todas as posições, de todos os jeitos? Gostoso, né? Então tudo isso condena. Aí os caras falam que não pode fazer sexo. Claro que pode, querido, com entendimento e discernimento, querido. Estou falando para o homem não viver na carne, querido. Não andar na carne o tempo todo. Tem gente que anda na carne o tempo todo e fala que é de Jesus. Tem que andar em espírito, porque Jesus vem buscar espirituais. Aí esses crentes que andam na carne, quando Jesus chegar, fica com Bíblia e paletó e tudo, querido. Fica, porque não está em espírito. Ele deixou clara a palavra. Para aqueles que não andam na carne, mas andam no espírito. Porque o coração desse povo está endurecido e ouve de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos. Ó, fecha os olhos, não quer, fecha os olhos. Eu estou falando e fecha os olhos. Não quer aceitar a pregação, fecha os olhos. Para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu cure. É para se converter, querido. Jesus chamou você para se converter e não para ser crente convencido. É crente convertido. Fala que é crente cheio do Espírito Santo, e quando chega alguém para ensinar que tem sabedoria, fala: eu não aceito essa pregação, soberba, querido, está com inveja, crente com inveja do outro irmão, porque eu não tenho sabedoria e você não tem. Se a pessoa tem, é porque buscou. Se eu tenho sabedoria do Espírito Santo, eu busquei. Eu usufruí de todo o meu tempo que eu tenho livre para buscar. Todo o meu tempo livre que eu tenho, eu busco no estudo, busco no entendimento, no discernimento, querido. Tem que buscar, tem que estudar a palavra, tem que estudar o Evangelho, tem que falar para o Espírito Santo e me ensina. Só prega o Evangelho quem conhece Jesus. O Evangelho nítido, cristalino, transparente, verdadeiro. Esse é o Evangelho de Jesus, Evangelho da cruz. Não se esqueça, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quem é que perece? Esses crentes falsos, carnais, mundanos. Porque o mundo jaz no maligno. As pessoas que estão nas religiões aí fora, dessas religiões aí, católicos, budistas, muçulmanos, espíritas, pessoas que não têm religião, não professam nada, cético, essas pessoas já estão no inferno, querido. Já estão condenadas. Porque estão tudo andando na carne. Mas os crentes que têm que ser obedientes não obedecem. Jesus chamou o povo para ser obediente. Nunca se esqueça, quando Moisés saiu lá do deserto com o povo murmurava o tempo inteiro. Lá as coisas foram feitas em figuras. Não podia passar um sofrimento. Ficar um pouco de tempo sem comida já reclamava. Né, querido? É estreito o caminho de Jesus. Você não quer para todos? E compreenda, e eu cure, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí eu vejo o crente falar: eu vejo muita coisa errada na minha igreja. Você vê, e você fica lá, querido? Fica lá, sai fora. Vai procurar uma igreja que te ensina, mostra a palavra, que dá discernimento, dá entendimento, te dá sabedoria. Está cheio de crente que tem dúvidas, querido. Não sabe nem a fé que segue. Está seguindo o pastor, crente seguindo o pastor, crente seguindo placa de igreja. Tem crentes que não largam a placa da igreja, querido. Não conhece nada da palavra, não conhece nada do Evangelho, não conhece nada de Jesus, não conhece nada de discernimento, não conhece nada dos dons. Na igreja lá vê o profeta pulando que nem cachorro, que nem bicho lá pulando lá, assim diz o Senhor. Profetas de Satanás, querido. Se não pregar o Evangelho, não pregar a santidade para o povo se santificar, purificar e consagrar, sair do mundo, não é de Jesus essa igreja. A igreja de Jesus tem que sair do mundo. A igreja de Jesus não pode trazer o mundo para a igreja. Tudo do mundo é de Satanás. Tudo. E os crentes vêm para a igreja: vamos lá na terapia do amor. Vai atrás de namoro, vou arrumar minha alma gêmea. Abre o entendimento, querido. Jesus chamou você para ser santo, para se converter, para largar os maus caminhos, converter os seus maus pensamentos. E só quem converte os maus pensamentos é o Espírito Santo na sua vida. Quando você quer. Esse é o detalhe. É quando você quer. Quando você não quer, você quer ficar na carne. Quer seguir Jesus conforme as suas próprias vontades. Eu vejo direto, querido. Crente tudo carnal. Tem um dia lá, só ouvindo o crente falando, o outro falando, o cara só se falava de dinheiro, querido. Como ganhar dinheiro, como trabalhar o tempo todo. Não fala um versículo da palavra. Não fala nada de Jesus. Que crentes são esses? Crentes mundanos. Não dão testemunho de Jesus. Não falam de Jesus. Não mostram Jesus. Tem um filme bom que eu indico. Tem um filme lá, que está escrito na internet lá. Era Os Falsos Cristãos. A vida dentro de uma igreja evangélica.
Quiser ver no YouTube, escreve, vai buscar lá. Os falsos cristãos, a vida dentro de uma igreja evangélica. Só tem mentira, querido. E quando os verdadeiros aparecem para pregar a verdade, o cara estava pregando a verdade lá no terreno lá baldio, os pobres. Aí ele levou os 3 pobrezinhos lá para a igreja. Aí o pastor lá não aceitou. Por quê? O pastor queria dízimo, querido. Estava preocupado com dinheiro, dinheiro. Porque os pobrezinhos não iam ter dinheiro para dar para a igreja, querido. Pastores falsos profetas. Não vão nessas igrejas, querido. Vocês vão ser enganados pelos falsos profetas. E não se esqueça, os falsos profetas vêm vestidos como ovelhas. Você pensa que o cara é de Deus, mas não é. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Ao pé do caminho, tá vendo, querido? Ficou no pé do caminho, você prega o evangelho, o cara não entende. Aí o que acontece? O diabo usa pessoas para falar, não é bem assim. A serpente falando, não é bem assim. Isso é a serpente, querido. Serpente nas pessoas. Aí o diabo já prepara uma pessoa e fala, não, esse cara é louco, é doido, não segue o que ele está falando, não. Então, o verdadeiro Jesus chegou e o cara não atentou para o que a pessoa estava falando. Aí a pessoa não buscou. O que significa? Eu estou pregando Jesus aqui. Eu falo, busca, querido. Você que tem que buscar a salvação individual. Você que tem que buscar. Você tem que buscar cada dia mais sabedoria, mais de conhecimento. Aí eu prego em vários lugares. As pessoas ouvem o evangelho. Só que as pessoas não buscam. Tem que buscar, querido. Você tem que buscar. Todo dia, querido. Você tem que buscar o conhecimento todo dia, para você não ser enganado. Você não chega às falsas doutrinas e te leva. Os ventos de doutrina. Os ventos de doutrina são as pessoas falando, querido. Ventos, pessoas, seres humanos falando. As heresias, está cheio de heresia, querido. Falando que é caminho de Deus, mas não é caminho de Deus. O caminho de Deus é Jesus, é o Evangelho, é o Novo Testamento. O caminho de Jesus está no Novo Testamento. O caminho de Jesus está nas suas palavras. Esse é o caminho de Deus. Porque eu estou lendo a palavra de Deus, estou lendo a palavra de Jesus, estou lendo as palavras que Jesus falou. Esse é o caminho de Deus. Aqui, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem. Quem é que falou isso? Quem é que falou isso? Jesus. E o Espírito Santo vem para fazer o quê? Para testificar de Jesus, para ensinar Jesus, ensinar a palavra. E aí quando chega alguém pregando a palavra, o cara fala, o cara é herético, é doido, louco, fanático. Está pregando tudo contrário do que os outros estão ensinando. Aí quer dizer, você não se aprofunda para saber. Peraí, o cara está pregando diferente. Então, aí o que acontece? Você tem que buscar conhecer. Para você saber se o cara está falando a verdade ou não. Por isso Jesus falou, examinar tudo, retende o bem. Claro, você tem que olhar o que todas essas igrejas pregam, cada um prega, a igreja que prega, mas você tem que examinar a palavra. Se ele está dentro da palavra. Se ele estiver falando o contrário à palavra, não é de Deus. Sai fora dessa igreja. Sai fora desse entendimento. Se você não conhece uma igreja, então estuda o Evangelho e pede para o Espírito Santo te mostrar a verdade, o caminho. E ele te mostra a verdade, o caminho e a verdadeira igreja de Jesus. Aí você vai conhecer. Através da palavra você vai conhecer a verdadeira igreja. Porque você tem o conhecimento da palavra. Quando você vê o pregador pregando, aí vai testificar. Fala, opa, esse aqui é diferente. Esse aqui está pregando santidade. Esse aqui está pregando verdade. Esse aqui está pregando justiça. Opa, vou lá, vou analisar lá o que ele está pregando. Mas tem que continuar estudando, lendo o Evangelho, para ver se você tem o conhecimento e se o conhecimento seu está batendo com o que o profeta está pregando. Se estiver batendo, ele estiver pregando santidade, ele é de Deus, querido. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. No 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno. Tá vendo? Ouvindo alguém a palavra do reino. Então, eu estou pregando. Aí a pessoa não entende o que eu estou falando. Aí vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Aí o maligno vem e tira a palavra. Usa uma pessoa para falar ao contrário do que a verdade chegou. Aí como você não tem muito conhecimento, aí o diabo tira. Então o que acontece? Aí você tem que persistir. Não, o cara falou, eu vou buscar mais. Então você já está sendo sábio, está indo buscar mais conhecimento. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. A segunda classe de pessoa. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, tá vendo? Veio uma liga que foi semeado ao coração. Ouvindo, tá vendo? Todas essas quatro classes de palavra, quatro classes para você chegar no reino de Deus,
Tá vendo? É 4 que Jesus falou. Todos os 4 ouvem o Evangelho. Quem é de Deus ouve. Só que não é só ouvir. Você tem que botar em prática. Viver o Evangelho. Aí o Espírito Santo chega na sua vida. Ó, o primeiro é quem ouve o Evangelho, mas não bota em prática. Aí o maligno vem, tira. Aí você é levado. Lago de fogo. A segunda classe é, porque o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ó, o primeiro também, ó, e não viu Maria e rebate que foi semeado na oração. Esse é o que foi semeado pelo caminho. Esse aqui é o crente que vem para a igreja e fica lá no banco. Tudo que o pastor prega, ele fala amém. Esse aqui eu costumo falar que é crente de congregação. Crente de congregação cristã. Tudo que o profeta prega lá, o cara acredita. É isso mesmo, querido. Congregação cristã no Brasil. Crente piolho. Tudo que o profeta prega lá, você acredita. E tudo que eles falam, você fala e você não busca conhecimento e sabedoria. O cara fala, na igreja não pode ter pastor. Você fala, não pode ter pastor. Você nem leu a palavra, querido. A palavra fala que tem que ter pastor. Crente piolho. Essa aqui é a primeira classe de crente. Crente que ouve a palavra, que acontece. Aí fica na igreja, porque é quatro tipos de crentes. É o crente que fica na igreja. E tudo que o cara prega lá, o cara fala, amém, amém. Você tem que buscar na palavra, querido. Aí quando chega um verdadeiro cristão pregando a verdade, aí você fala, não, minha igreja não fala assim, minha igreja fala assim, assim. Aí fala, o seu pastor fala assim. O pastor da sua igreja te ensina assim, mas não é assim que o evangelho ensina. Segunda classe de pessoas. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Ó, isso aqui recebe com alegria. O primeiro também recebe com alegria, né? Ele ouve a palavra, o primeiro também recebe com alegria. Aí ele vai falar, eu estou com Jesus, uma vez salvo para sempre. Posso cometer todo tipo de pecado e já estou salvo, né? E o primeiro também, é daquela igreja, como que é, Carlos Gomes, Marcos Gomes, pastor Marcos Gomes, daquele Ministério Apostolado de Graça, lá de Santo André. O outro lá, do Dozani, fala que não existe mais diabo, não existe pecado. Aí, e esse daí que eu falei, essa igreja aí que eu acabei de citar, são os que falam que está debaixo da graça, que não tem que pregar o evangelho, né? A famosa igreja do véu. Então, essas igrejas aí falam, estamos salvos, uma vez salvo para sempre, né? Tem que andar em espírito para ser salvo, não é na carne. E ainda fala que a gente lê a Bíblia na carne. Quem já viu ler o evangelho explicar com essa sabedoria na carne, querido? Com esse entendimento na carne, não consigo, se não for pelo Espírito Santo, querido, para trazer o entendimento, o discernimento e a sabedoria. Através do conhecimento vem a sabedoria, através da sabedoria vem o discernimento. Um acompanha o outro. Se você não tiver conhecimento, como é que você quer ter sabedoria? Se você não tem sabedoria, como é que você quer ter discernimento? Um acompanha o outro, querido. Conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos. Então com o conhecimento você tem a sabedoria. E com a sabedoria você tem o discernimento. Então quando aquele pastor falso profeta começa a falar, você já conhece a palavra. Aí ele prega o contrário do que você conhece. Aí você fala, tá fora. Está ensinando mentira. Porque você tem o conhecimento, você tem a sabedoria, você tem o discernimento. Você calçou os pés na preparação do Evangelho da Paz. Pelo contrário, esses falsos profetas enganam as pessoas aceitam tudo, engolem tudo. Evangelho da prosperidade, que o crente tem que ser rico, Jesus chamou o cara para ser rico, a igreja que só prega bênção, só vitória, crente é só vitória, não mostra o pecado, crente tudo tomando Santa Ceia em pecado, sem ser casado, na carne, namorando, bebendo, crentes que enchem a cara, fala que pode beber, bebida alcoólica, bebe, querido, beba muito, pode ir para o inferno também. Quem de Jesus não bebe nada de alcoólico, nada. Nenhuma taça de vinho, nada. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem discernimento. Acabei de explicar, conhecimento, sabedoria, discernimento. Está escrito lá, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento, espírito de sabedoria e revelação. Deixa eu ler lá o texto. Efésios. Você não falar que é eu que estou falando, querido. Tudo que eu falo está dentro da palavra, querido. Eu mostro. Se você perguntar, eu mostro. Onde é que está escrito isso aí que você falou? Mostra. Aqui é graça de Deus. Tudo escrito aqui, ó. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, se você não tem conhecimento, como é que você tem que ter sabedoria e revelação? Revelação e discernimento de espíritos. Aqui, ó. Efésios 1:17. Aqui, ó. Efésios
1,17. Aqui, ó. Já expliquei em outras pregações. Ó. Para que o Deus, quem é o Deus? É o Pai de Jesus. Deus Pai. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, quem é o Pai da glória? O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, vos dê em seu conhecimento, através do seu conhecimento das Escrituras, o espírito de sabedoria e de revelação. Então, como é que você quer ter sabedoria e revelação se você não tem conhecimento das Escrituras? Você nem sabe o que é lei, o que é graça, você não sabe o que é da igreja de Jesus, o que é doutrina de Jesus, o que é doutrina da lei. Aí você vai à igreja aí que fica adotando coisas da lei e fala amém pro pastor. Então você não sabe discernir o que é lei, o que é graça, o que é lei, o que é profetas. Você tem que saber discernir, querido. Bíblia é 66 livros. 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. O livro da lei e dos profetas do Antigo Testamento é a história do povo de Israel. O livro do Novo Testamento é o livro contido os 4 evangelhos e as cartas dos apóstolos, a doutrina da igreja. A doutrina da igreja de Jesus é o Novo Testamento. São as palavras de Jesus e as cartas do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos, Pedro, Tiago, João. A doutrina da igreja é o Novo Testamento, é o Evangelho. Não pode tirar doutrina do Antigo Testamento, lá é lei. Se você tira doutrinas lá da lei, da graça, tenhas caído. Gálatas 2:21, vai lá e lê. Gálatas 2:21. Se você busca coisas da lei e se justificar pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 2:21. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e de revelação. Essa é o que Jesus falou. Aqueles que têm, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Falso profeta fala que aqui tem abundância é dinheiro, querido. É buscar prosperidade. Não é isso. Tem abundância, é ter sabedoria, conhecimento, discernimento. Como é que você vai pregar Jesus para outras pessoas que não seguem Jesus? Como é que você vai pregar Jesus para os espíritas? Como é que vai pregar Jesus para os muçulmanos? Como é que você vai pregar, o muçulmano defende lá a tese deles, como é que você vai mostrar que ele está errado e mostrar aqui na tese que o evangelho é verdadeiro e é certo? Se você não tiver conhecimento, como é que você vai pregar para essas pessoas? Você tem que ter sabedoria. Jesus chamou para você se tornar discípulo. Discípulo é igual mestre, é igual Jesus, ensina a palavra. Porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ele só conhece aquilo que é dado para ele. A pessoa não busca mais, não tem raiz em si mesmo. O que você tem, o único conhecimento que você tem é aquilo que é ministrado para você. Você não busca ter mais conhecimento. O pastor prega uma coisa lá, você fala amém, e não busca mais conhecimento, sabedoria, discernimento. Não tem raiz. É a única coisa que você conhece, é aquilo que foi falado para você. Você não conhece mais nada. Não tem raiz. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Essa segunda classe aqui é muitos daqueles que saem da igreja. Você saiu da igreja, querido. Você nunca conheceu Jesus. Foi enganado pelos falsos profetas. Nunca conheceu Jesus. Você ouviu falar de Jesus. É de pouca duração, porque quando os caras, o mundo se levanta para você, o diabo usa as pessoas para falar que você é louco, é doido, é fanático, está pregando um outro evangelho, aí você fala, está pregando esse evangelho ninguém consegue seguir, esse evangelho, ser santo é só Jesus que é santo. É de pouca duração, não aguenta a tribulação que vem. E chegada a angústia e a perseguição, aqui eu falei, está escrito, e chegada a angústia e a perseguição, angústia, vem os problemas da vida e você acha que Deus vai resolver tudo para você do dia para a noite? Deus vai resolver conforme a sua busca, querido. E como é que você quer ser provado se você não passa por uma tribulação? Você tem que passar por tribulação para que Deus possa gerar no seu coração a paciência. Leia lá no livro de Romanos. É através da tribulação que Deus gera a paciência no homem, para que o homem tenha paz, para que o homem tenha Deus no coração e possa entender os problemas do dia a dia. Por isso que ele falou, cada dia o seu mal. No Pai Nosso. Não se esqueça. Cada dia o seu mal. Não se preocupar com o dia de amanhã. Se preocupar com o dia de hoje. Amanhã se preocupa com você. É Deus que tem que se preocupar com você. E não você se preocupar com amanhã. Aí você tira a obra de Deus da sua vida.
Você segue Deus conforme os seus conceitos e não segundo o que Deus manda na palavra. Logo se ofende, tá vendo? E por causa da perseguição, logo se ofende. Não vou ficar pregando não. As pessoas do mundo falam, não, religião não se discute. É isso aí, ó. Satanás conseguiu colocar no intelecto das pessoas. Religião não se discute. Quando chega a verdade, a pessoa está pregando a verdade, falando a verdade, o cara fala, não, todos os caminhos levam a Deus. Essas são as mentiras do mundo, querido. Religião não se discute. Como que se fala? Todos os caminhos levam a Deus. Toda pessoa que fala que todos os caminhos levam a Deus é mentirosa, querido. Já está chamando Jesus de mentiroso. Porque o único caminho que leva a Deus é Jesus. Aí você tem que mostrar na palavra para a pessoa, querido. Jesus falou, eu sou o caminho. Não é todos os caminhos levam a Deus. O provérbio está falando, há caminho que ao homem parece direito, mas os fins deles são os caminhos da morte. O que parece não quer dizer que é. Há caminho que ao homem parece. Você pensa que o Espiritismo é um caminho de Deus? Parece. Aí você vê as pessoas ajudando as pessoas a falar, olha, como eles são bons, como são pessoas de Deus. Não são. Para ser caminho de Deus tem que largar a natureza, tem que largar o pecado. O detalhe do cristianismo verdadeiro de Jesus é largar o pecado, andar em santidade. As pessoas sabem que tem que ser santas. Sabe que crente larga muita coisa. A pessoa fala, não vou ser crente não. Crente tem que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tá vendo? O cara não quer dar um passo para Jesus. Mas quem é que vai junto com você? É o Espírito Santo, querido. O Espírito Santo que vai te libertar de tudo. É o Espírito Santo que vai te libertar das drogas. É o Espírito Santo que vai te libertar da bebida. É o Espírito Santo que vai te libertar do vício de cigarro. É o Espírito Santo que vai te libertar do vício de prostituição. É o Espírito Santo que vai libertar de você de tudo. Quando você não crê na libertação do Espírito Santo através disso, você não crê em Deus. Você não crê que o Espírito Santo possa fazer a obra na sua vida. Quando você não crê, como é que o Espírito Santo vai... Se você não dá um passo para Jesus, como é que você quer que o Espírito Santo possa fazer a obra na sua vida? Não faz. E o 22. E o que foi semeado entre espinhos, Mateus 13 e 22. Isso aqui já é a terceira classe de pessoas. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Tá vendo? Todos ouvem a palavra. O primeiro ouve a palavra, só que ele não entende, o diabo vem e tira. O segundo ele ouve a palavra, só que ele recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, então ele não tem muito conhecimento. Aí quando chegar a angústia e a perseguição, logo se ofende por causa da palavra. E o terceiro, é o que foi semeado entre espinhos, é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo, isso aqui é os crentes carnais, os mundanos, que é fazer sucesso. Jesus chamou ninguém para fazer sucesso, querido. Você vê aí os crentes aí, tudo muda, cantor gospel, tudo fazendo sucesso. Tudo sendo aplaudido. Os crentes tudo aplaudindo esses cantores gospel aí, Agora ele pergunta, que sofrimento que eles estão passando? Estão padecendo pelo nome de Jesus? Pelo contrário, querido, estão brilhando. Esse é o galardão deles. O galardão deles já está sendo dado para eles. Eles não renunciaram à sua natureza. Não são de Jesus. Aí você vê essas pessoas, a maioria que se converte aí da televisão, Mara Maravilha, aí fala que é de Jesus, a outra aí que se converteu aí, fala que é de Jesus e continua fazendo sucesso, querido. Qual foi essa conversão que teve? Não tem conversão, querido. Não negou a natureza, não conheceu o verdadeiro Jesus, não está seguindo o verdadeiro Jesus, não negou a natureza, não segue o verdadeiro Jesus. Porque Jesus deixou bem claro, aqueles que me seguem são odiados. Você está vendo esses crentes ser odiados, querido? Você está ouvindo a Mara Maravilha ser odiada? Essa outra aí ser odiada? Esse outro aí, esses cantores gospel ser odiados? Pelo contrário, estão sendo amados. E trazem até para a igreja, para fazer show evangélico na igreja, e pagam altos cachês. Imagina o apóstolo Paulo pregar o evangelho e ser pago para ele um cachê de 60 mil reais. É o cachê aí desses cantores gospel aí, Nem vou falar o nome. Já falei em outras pregações desses cantores aí. Cachê eles altos aqui. O pastor chamou um tal de cantor lá para cantar na igreja dele, a pequenininha, pobrezinha. Aí o outro lá falou, eu não vou por menos que isso. Falsos crentes, querido. Nunca renunciou à sua natureza, querido. E fala que está glorificando a Deus, glorifica. Você está glorificando a você mesmo. Você já recebeu o seu galardão, querido. Jesus falou, já recebeu o seu galardão. Está recebendo aplausos do mundo. Jesus falou, quando você vem para pegar o evangelho, não é para receber aplauso, querido. A glória não é sua. Essa glória é dos homens. A glória de Deus é pregar o evangelho e ser perseguido por isso. Porque quando você prega o evangelho, as pessoas não gostam.
Não gostam, porque estão na carne. E você vem pregar contra a carne. Pode perceber, quando você prega a verdade e a pessoa não é da verdade, automaticamente ela não gosta. Porque ela quer ficar na carne. Ela quer seguir Deus na carne. Não se segue Deus na carne. Deus não é carne. Deus é espírito. Não se faz culto a Deus na carne. Eu vou acender, estou acendendo vela para o meu santo. Está na carne, querido. Acender vela para santo. Está adorando o pastor, está adorando a igreja. Minha igreja é poderosa. Ó. Todo mundo orando em línguas. Você está adorando o pastor, está adorando a placa da igreja. Você não está adorando Jesus. E o último, aqui ó, os cuidados desse mundo, a gente que está preocupado com as riquezas. Ah não, eu tenho que fazer curso aqui, curso ali, tem que ter doutorado aqui, doutorado ali, tem que fazer faculdade ali, faculdade aqui. Ah, eu tenho que arrumar minha casa, como é que se fala? Tem que reformar minha casa. Ah não, tem que comprar meu carro, tem que comprar outro carro, né? Tem que ter 2 carros, né? Se um quer, eu tenho que ter o outro. Aí já está preocupado com as coisas desse mundo. Ah não, tem que ter posição, tem que andar na moda, tem que ir para academia, né? Aí crente na academia, querido, fazendo academia. Você fala, é pecado fazer academia? Querido, você tem que dar o seu tempo para Jesus, querido. Não é para carne. Mas os cuidados desse mundo, a gente que está preocupado com, eu tenho que trabalhar amanhã, não. Aí tem crente que fala assim, não posso pregar duro para aquela pessoa, senão aquela pessoa lá é de outra religião e o cara pode não me dar serviço. Assim, tá cheio de crente assim. Está preocupado com a sua vida, não está preocupado com Jesus, falar a verdade. Você tem que falar a verdade para todos, sempre a verdade. Mesmo que isso custe o seu emprego. E já me custou, tá, querido? Negar a natureza é pregar a verdade, falar a verdade. E com isso vem perseguição, você sofre. Até emprego você perde. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Sedução das riquezas, né? As pessoas estão preocupadas com esse mundo, com a sua vida. Jesus chamou e falou para você esquecer sua vida. Acabou, querido. Você não existe mais. Ou você carrega a cruz, ou você fica pregado na cruz que nem Jesus, na mesma semelhança, ou você desce na cruz e faz sua vontade. E quando for no dia do juízo, Jesus vai te cuspir. Você é virgem louca. Não tem azeite, não tem unção. Não tem salvação. E o último, mas o que foi semeado em boa terra, tá vendo? Sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, não, tem que ver o que eu vou ganhar o mês que vem. E a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. Ele ouve, ele compreende. Jesus me chamou para negar a minha natureza. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então tem que negar o meu eu, o meu ego, toda a minha vida. O que eu sou, não importa mais. Tem que andar em espírito. Negar o meu ego, negar a minha natureza. E andar em espírito. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra. Ele compreende a palavra. Ele compreende o que está falando. E dá fruto. Um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Aí é conforme a fé. Cada um tem uma autoridade, cada um tem uma unção. Aí um produz 100, um vai produzir 100 para o reino de Deus, o outro vai produzir 60 e o outro vai produzir 30. Aí é conforme a sabedoria e o entendimento e conforme a sua busca. O tanto que você ora, o tanto que você jejua, o tanto que você prega, para quem prega, como ensina. Tem gente que não prega nem no emprego que está. Glória a Jesus. Que nem o cara falou lá no filme lá. O cara tinha se convertido, aí quando ele veio falar de Jesus pro cara, o cara já era de Jesus. Você era de Jesus? Mas eu nunca vi você falando de Jesus aqui na firma. Tá vendo aqui? O cara tem medo. Tem medo de falar. Aí falou, mas não pode pregar durante o expediente. Não, mas não é do expediente. É durante na hora do seu almoço. Aí você vai lá escutar as piadinhas dos seus colegas. Tá cheio de crente assim, querido. Crente mundano, tem amigo ímpio. O ímpio fala e você dá a risada das piadinhas. Sai fora, fala que você é de Jesus. Isso é pecado. Não pode, meus ouvidos são santos, não é para ouvir palavras torpes. Sai fora. Jesus falou, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão. O cara é ímpio, está falando besteira, sai fora, querido. Ou você prega a verdade para ele. Com certeza ele não vai chegar mais perto de você, porque você vai
Sempre quando ele vem falar piadinha, você vai falar o evangelho, aí ele não vai gostar. Então ele nem vai chegar perto de você. Então automaticamente as pessoas já começam a te evitar. Aí, tá vendo? Você já está sofrendo. Tá? O cara gostava tanto de mim, por que não está vindo mais conversar comigo? Reino de Deus é isso, querido. Você tem que compreender o que é o reino de Deus. O reino de Deus não é desse mundo. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. As palavras de Jesus não é desse mundo. Quando você vem pregar o evangelho, você está pregando um evangelho que não é desse mundo. O evangelho é do reino de Deus. É o reino de Deus na terra. É o poder de Deus na terra. É a luz do mundo na terra. Aqueles que têm a luz têm que brilhar diante dos homens, para que os homens possam ver as suas boas obras e glorifique a Deus Pai que está nos céus. E não te glorifiquem. Estão te glorificando? Abre o olho, querido. Jesus não vem para receber aplausos de ninguém aqui. Pelo contrário, ele vem para ser odiado. Ele falou, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você vem para ser odiado. Então você tem que ter conhecimento e sabedoria e discernimento. Quando você for pregar e aquela pessoa não gostar mais de você, aquela pessoa está te odiando, mas você não pode odiar ela. Você tem que amar ela. E essa é a diferença. Você tem o Espírito de Deus. Jesus gera o amor no seu coração. Você ama ela. Ela está com raiva de você, mas você não consegue ficar com raiva dela. Então aí o que acontece? Eles odeiam você porque você tem a verdade. Você anda com a verdade. Aí eles falam, só você agora que tem a verdade? Não, querido. Você fala, eu ando com a verdade. Eu ando, essa é a diferença. Eu ando com Jesus. Eu ando com a verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus disse. Todo aquele, não são todos, é singular. Todo aquele que ouve a minha voz, ouve a minha palavra. A minha palavra é a palavra de Deus. Então, quando você vai falar a palavra de Jesus, é a palavra de Deus. Quando você fala a palavra de Deus, aí as pessoas estão ouvindo, as pessoas é de Deus. Mas tem uns que não vêm na hora para Jesus, vai vir depois. Não tem problema. A obra é do Espírito Santo, o Espírito Santo vai convertendo a pessoa a cada dia. Pode ser que a pessoa, você prega hoje, o cara vem daqui a 10 anos. Isso é, se tiver mundo daqui a 10 anos, né? Porque já estamos na iminência do Senhor Jesus vir. Então se você está ouvindo o Evangelho, venha para Jesus logo, que Jesus está chegando. A iminência dele é a qualquer momento. Ele pode chegar hoje, daqui a 5 minutos. Ele pode chegar daqui a 6 horas. Ele pode chegar amanhã. Significa, você tem que estar preparado, você tem que estar vigiando, orando, todo o tempo, andando em espírito. Por isso que eu falei, quem está com Jesus no espírito não está na carne, não está numa academia, querido. Está na academia, você está na carne, você está fazendo a sua vontade, você nunca renunciou à sua natureza. Então Jesus chega para repreender. Aqueles que são de Jesus, aceita a repreensão, porque é filho. Se você não aceita a repreensão, você não é filho, você é bastardo. Nunca me pregaram isso. Então, a repreensão verdadeira está chegando, querido. Se você é de Deus, você abaixa a cabeça e fala, sim, Senhor. O cara pregando a verdade. É você ver que é do Espírito Santo. Estou sendo repreendido. Então, você toma posse. Toma posse. Você acredita. Você toma posse. Você pratica. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve a minha palavra e compreende, ouve, pratica, compreende, é a última fase dos cristãos. São 4 fases. São esses que dão os frutos. O primeiro fruto é o arrependimento. O segundo fruto é se tornar uma nova criatura. Arrependimento, você larga a sua natureza. Tem que largar toda ela para receber a glória de Deus. Só recebe a glória de Deus quem renunciou à sua própria natureza. Por isso que vocês veem crentes cheios de sabedoria, do entendimento, do discernimento, porque negou a sua natureza. E aí está o segredo. Foi Jesus que disse, se alguém quiser ser condicional, ser, alguém quiser, alguém singular, alguém quiser, não é todos, vir após mim, vir depois de mim, ter vida eterna, ter salvação, negue-se a si mesmo. Nega o seu eu, o seu ego, a sua natureza, tudo que você é, a sua carne, suas vontades. Você não tem que fazer mais a sua vontade, você tem que fazer a vontade de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Então você tem que ser pregado na cruz. Tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Então aquele que quiser salvar, aquele que quiser ter vida eterna, vai perder sua vida na terra. Então você tem que perder
tudo que você gosta de fazer aqui na terra. Gosta de jogar bola, querido? Então larga isso, querido. Você está na carne, gostar de jogar bola está na carne, tá? Nunca te falaram? Eu estou te falando. O Espírito Santo está falando. Abre o olho. Salvar a sua vida. Eu adorava jogar bola quando estava no mundo. Agora não, agora estou com Jesus, querido. Agora sou atleta de Jesus. Eu prego o evangelho. Mas jogo mais futebol, jogo mais bola. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, aquele que perder sua vida terrena, essa vida aqui que você está vendo, terrena, que você está com seus olhos vendo, aquele que perder a sua vida, por amor de mim, de Jesus e do Evangelho, esse a salvará. Esse que vai se salvar. O cristão verdadeiro é esse. É aquele que nega a sua natureza. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa trazer a cada dia mais entendimento e sabedoria para vocês. Essa é a parábola do semeador. Quem creu, toma posse. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O Espírito Santo falou. Glória a Jesus. Nunca acredite que foi o homem que falou. Quem falou foi Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Sou apenas um instrumento. Glória a Jesus.